Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário você está ouvindo esse podcast maravilhoso. Esse é o podcast Saudabilize, em que a gente está lendo juntos esse livro incrível aqui, Comer para Não Envelhecer, que eu estou simplesmente amando, o autor Michael Greger. O subtítulo do livro é Conheça o Poder dos Alimentos Capazes de Retardar os Efeitos do Tempo na Sua Saúde. Esse podcast é parte de um projeto maior chamado Saudabilize, que é o meu programa diário de alimentação saudável, um programa maravilhoso, incrível, né? Com o suporte de centenas de receitas veganas, receitas anti-inflamatórias, receitas maravilhosas para você trazer mais saúde para a sua vida. Inclusive todas as dicas que estão entrando nesse livro já estão entrando em receitas ali dentro do Saudabilize. E para você saber mais desse projeto é só você ir em saudabilize.com.br. Bom, vamos começar a nossa leitura de hoje, que hoje eu estou realmente muito curiosa. Rufem os tambores, porque hoje, olha como terminamos o último episódio, hein, gente? A gente estava falando sobre IGF-1 e aí ele fez todo a questão da ajudinha do câncer e tal, e meio que fiquei assustada com esse IGF-1. Mas ele fala assim, olha, a gente terminou exatamente com assim, desligar os sinais de crescimento excessivo poderia potencialmente manter nossos balanços de vida e morte celulares equilibrados, de forma a prevenir o câncer, além de nos colocar em modo de reparação e manutenção para prolongar a nossa vida. Acontece que isso é possível. Podemos suprimir a atividade do IGF-1 não por meio de cirurgia ou medicamentos, mas de simples escolhas alimentares. Então hoje a gente vai descobrir quais são essas escolhas alimentares. Eu estou super ansiosa, então vamos lá. Como reduzir os níveis de IGF-1 por meio da dieta? Ele já começa, pá! Eu gosto desse autor porque ele é muito direto ao ponto. Ele fala bastante, mas ele é bem direto, gosto muito disso. Não surpreende que a indústria farmacêutica tenha criado uma variedade de agentes quimioterápicos inibidores de IGF-1, incluindo alguns com nomes simpáticos, como Figitumab, e os efeitos colaterais não tão simpáticos assim, como toxicidades fatais precoces. Seria possível reduzir os níveis de IGF-1 naturalmente? O jejum completo é capaz de fazer isso. Consumir apenas água durante 5 dias pode reduzir temporariamente seus níveis pela metade. No entanto, não tente fazer isso em casa. Veja a página 670. E é por isso que os pacientes com câncer costumam jejuar por alguns dias antes e depois da quimioterapia. A redução do IGF-1 torna as células cancerígenas mais vulneráveis à morte. E como sabemos que os benefícios do jejum se devem à redução do IGF-1? Bom, porque a reestruturação do IGF-1 elimina a vulnerabilidade das células cancerígenas induzidas pela fome. Contudo, o jejum é um exemplo típico de comportamento insustentável. Se você jejuar por tempo suficiente, sem dúvida vai parar de envelhecer, porque vai estar morto. Evitar o desfecho fatal do jejum a longo prazo é o estímulo por trás da criação de dietas que imitam o jejum, as quais são projetadas para reduzir os níveis de IGF-1, ao eliminar o principal componente dietético que os impulsiona acima de tudo, a proteína animal. Em roedores, a restrição calórica por si só reduz os níveis de IGF-1, mas, em humanos, a menos que o consumo de proteínas também seja reduzido, até a restrição calórica severa não gera resultados. Os pesquisadores só conseguiram fazer com que os níveis de IGF-1 baixassem depois da ingestão de proteínas dos participantes de restrição calórica ter sido reduzida nas quantidades típicas de norte-americanos para um valor mais próximo ao da recomendação diária. Em dietas que excedem em muito a recomendação diária, proteínas vegetais e animais aumentam os níveis de IGF-1 em igual medida, mas em níveis mais razoáveis, a proteína animal parece ser a principal culpada. Homens e mulheres que evitam carne, ovos, proteínas derivadas do leite têm níveis significativamente mais baixos de IGF-1, mesmo quando excedem de forma moderada as recomendações proteicas. Quando as pessoas mudam para uma dieta à base de vegetais, seus níveis de IGF-1 podem cair muitíssimo em menos de 2 semanas. No entanto, apenas acrescentar mais alimentos de origem vegetal, cortar a carne ou trocar para peixe pode não ajudar. Mas também não é tudo ou nada. Um estudo com mulheres portadoras da mutação BRCA, que apresentavam alto risco de câncer de mama, descobriu que os níveis de IGF-1 poderiam ser reduzidos pela simples diminuição e não pela eliminação completa,
do consumo de produtos de origem animal em todos os níveis. A expectativa é de que até uma única porção de peito de frango por dia aumente significativamente os níveis de IGF-1 no sangue. Quando se trata do agravamento do IGF-1, o frango pode ser pior do que a carne bovina, mas isso se baseia em estudos feitos com ratos e ainda não foi testado em humanos. Mais de meia dúzia de ensaios clínicos randomizados demonstraram que, em apenas uma semana, o consumo de laticínios aumenta o IGF-1. Talvez o estudo mais inusitado tenha sido realizado na Dinamarca, no qual os níveis de IGF-1 foram reduzidos com sucesso ao fazer as pessoas trocarem 2,5 litros de leite todos os dias durante 10 dias pela mesma quantidade de Coca-Cola. Acredito que esse tenha sido o único estudo em que as pessoas apresentaram melhorias depois de beber 25 litros de refrigerante. Meu Deus, a relação entre o consumo de leite e o IGF-1 é tão consistente que atingiu um valor P de 10 elevado a menos 27. Na ciência, o valor P se refere à chance de se obter um resultado tão extremo caso tal efeito não existisse de fato. Esse método é usado para determinar a probabilidade de se obter os mesmos resultados por puro acaso. Uma chance de 10 elevado a menos 27 é pequena, mas podemos compará-la ao quê? A probabilidade de que a associação entre o consumo de leite e o IGF-1 seja apenas uma coincidência é menor do que a chance de ganhar na loteria. Não uma, não duas, mas 3 vezes seguidas, e logo depois disso ser atingido por um raio e morrer. O IGF-1 pode ajudar a explicar a relação entre o consumo de laticínios e o câncer de próstata, mas a razão pela qual aqueles que bebem mais leite parecem viver, em média, vidas mais curtas e têm probabilidade de morrer de câncer pode ter mais a ver com a gordura animal do que com a proteína animal, uma vez que não foram encontrados os mesmos resultados com o leite desnatado. O aumento no IGF-1 devido à ingestão de laticínios pode se dever, em parte, à absorção do IGF-1 pré-formado já presente no leite. Afinal, o objetivo do leite é fazer com que o bezerro ganhe algumas centenas de quilos em questão de meses. Portanto, não deveria ser surpresa que ele tenha altos níveis de hormônios de crescimento. O IGF-1 bovino, que é idêntico ao IGF-1 humano, não é afetado pela pasteurização. Embora tenha sido demonstrado que o IGF-1 consumido por via oral é absorvido pela circulação de ratos, porcos e supostamente bezerros, estudos semelhantes ainda precisam ser feitos em humanos. Independentemente disso, a proteína contida nos laticínios pode provocar um aumento na nossa produção de IGF-1. Algo menos provável de acontecer quando consumimos proteínas de origem vegetal. Proteína animal versus proteína vegetal. Gente, estou gostando muito desse assunto, assim, achando muito interessante. Nem imaginava que existia essa relação tão forte assim, né? E a questão da proteína, né? As pessoas são tão loucas por proteína e ficam na pira de eu tenho medo de não bater a minha cota de proteína. O ideal é que você não bata mesmo, que você coma pouca proteína, né? Bom, seguimos. Proteína animal versus proteína vegetal. Os efeitos distintos das proteínas animais e vegetais parecem dever os seus diferentes perfis de aminoácidos, os blocos formadores de proteínas. Quando você era criança, gostava tanto de brinquedos de montar quanto eu? Ainda me lembro de como fiquei animado ao desembrulhar um enorme conjunto de pecinhas com conectores, varetas e cubos no meu aniversário de 6 anos. Despejei no chão o novo carregamento de materiais de construção brutos e mal podia esperar para começar a montar alguma coisa alta. Nosso fígado responde com a mesma empolgação quando se vê diante de um monte de blocos de construção proteicos. Embora alguns IGF-1 sejam produzidos localmente em vários tecidos, nosso fígado é responsável por cerca de 75% do IGF-1 que circula em nosso organismo. Então, o que acontece quando ingerimos uma carga proteica? O fígado começa a bombear IGF-1 para dizer a todas as células do corpo que é hora de crescer para consumir esse excedente. Com tanta proteína extra à disposição, o fígado envia um sinal para as nossas células do tipo: frutificarei e multiplicarei-vos. O problema é que alguns desses novos acréscimos estimulados pelo hormônio do crescimento podem ser tumores.
Quando somos adultos, o crescimento celular é algo que queremos desacelerar, não incentivar. A meta, portanto, seria manter uma ingestão proteica adequada, não excessiva. Entretanto, a proteína animal parece enviar ao fígado um sinal diferente daquele que a maioria das proteínas vegetais. Por que a proteína de um animal está associada ao aumento dos níveis de GF1, mas a proteína vegetal não? Voltemos aos brinquedos de montar. Digamos que você queira construir um cubo bem grande e recebe vários cubinhos. Muito bom, não é? Você começa a empilhá-los e logo termina a tarefa. Mas e se, em vez disso, você recebesse um monte de peças já montadas na forma de pirâmides? Cada uma das pirâmides, sem dúvida, pode ser separada nos palitos e conectores que as constituem. Você ainda teria todos os elementos essenciais para construir o seu grande cubo, mas é provável que não ficasse tão animado para se debruçar na pilha de pirâmides, porque, antes de mais nada, seria necessário muito mais trabalho para decompô-lo antes de começar a montar o cubo. Basicamente, o mesmo acontece com o seu fígado e o IGF-1. Todas as proteínas vegetais e quase todas as proteínas animais são completas, contendo todos os 9 aminoácidos essenciais. A única proteína incompleta no suplemento alimentar é o colágeno, gelatina de origem animal, que não contém triptofano. Então, embora seja impossível sobreviver à base de gelatina e marshmallows, todas as outras proteínas da dieta, sejam de origem vegetal ou animal, contém todos os aminoácidos, elementos essenciais de que precisamos. Quando se ouve falar de proteínas de alta qualidade versus proteínas de baixa qualidade, isso se refere às proporções relativas de diferentes aminoácidos essenciais. Quanto mais próxima a proporção se compare à das nossas próprias proteínas, maior será a qualidade. Em certo sentido, só existe uma proteína perfeita, de fato, para nós, a carne humana. Na ausência dela, qualquer carne serve. Nós não praticamos o canibalismo de espécie, mas ao praticarmos o canibalismo de reino, animalia, ou se comemos nossos companheiros mamíferos, ou seja, o canibalismo de classe, mamália, obtemos proteínas que se assemelham mais às nossas do que, digamos, às do feijão roxo. Isso não é necessariamente uma coisa boa. Quando uma grande leva de proteínas animais chega ao nosso fígado, ocorre algo semelhante à cena com um brinquedo de montar. A proteína é carne e nós somos carne, então começamos a bombear IGF-1 para acelerar a divisão celular, de modo a gastar o excedente. Porém, quando obtemos proteínas de fontes vegetais, elas são como as pirâmides. Nosso corpo é capaz de decompô-los em todos os aminoácidos essenciais de que precisamos, mas basicamente elas não estimulam o mesmo tipo de boom que acontece com a proteína animal. Esse fenômeno não parece afetar a nossa massa muscular, visto que pessoas que sofrem de acromegalia, uma forma de gigantismo com altos índices de IGF-1, não são desproporcionalmente musculosas e que as pessoas que receberam injeções de IGF-1 2 vezes por dia durante um ano não experimentaram aumento na massa magra nem na força muscular. Mas o aumento de IGF-1 associado ao consumo de proteína animal pode sim afetar a expectativa de vida e o risco de câncer. Aí tem um quadrinho cinza que pergunta exatamente a pergunta super polêmica. E agora, e quanto à proteína de soja? E quanto às poucas proteínas vegetais que possuem perfis de aminoácidos semelhantes às proteínas animais como a soja? Um dos principais pontos fortes da soja é que ela contém proteína de alta qualidade, mas, quando se trata do IGF-1, maior qualidade pode significar maior risco. Seria esse o caso com a proteína à base de soja? Nós sabemos que o consumo de proteína animal está associado a níveis significativamente mais elevados de IGF-1, enquanto o consumo da proteína vegetal não oriunda da soja está associado a níveis significativamente mais baixos. A proteína de soja fica no meio do caminho. Nem associação significativa com os níveis de IGF-1 em nenhum dos dois sentidos. Assim, se somente substituirmos a proteína animal pela de soja, podemos não observar uma queda drástica nos níveis de IGF-1, como a alcançada pela substituição da carne, ovos, laticínios por uma variedade de proteínas vegetais que não a soja. Isso foi confirmado por um estudo em Stanford. Passar da carne bovina, suína e de frango normais para produtos que imitam a carne bovina, a suína, de frango, mas são feitos à base de vegetais,
com proteína de soja e ervilha causou apenas uma queda insignificante de 3% no IGF-1. Estudos de intervenção mostraram que a adição de grandes quantidades de suplementos de proteína de soja, 40 gramas por dia, aumentou os níveis de IGF-1, mas o mesmo não aconteceu com a ingestão de algumas porções diárias de alimentos à base de soja. O limite parece ser uma cerca de 25 gramas de proteína de soja por dia. Mas, lógico, as principais razões pelas quais nos preocupamos com o IGF-1 são o câncer e a longevidade. E quanto a isso, pessoas que consomem soja parecem estar protegidas do câncer. Uma recente revisão sistemática e de meta-análise encontrou uma redução de 12% na morte por câncer de mama, associada a cada aumento diário de 5 gramas na ingestão de proteína de soja, com 3/4 de xícara de leite de soja ou 2 colheres de sopa de soja em grãos. O consumo de alimentos à base de soja também parece proteger contra o câncer de próstata. E em termos de longevidade, como vamos explorar na parte 2, as suas populações formalmente estudadas têm maior expectativa de vida na Terra. Os japoneses de Okinawa, os adventistas do 7º dia vegetarianos da Califórnia tendem a consumir alimentos à base de soja todos os dias. Bom, gente, então agora a gente vai parar por aqui, deu aqui os 15 minutos. Olha, tá vendo? A galera fica como é que fala? Tornando vilã, né? Fazendo a carne de soja assim, um vilão, nossa, é um industrializado, né? Não deixa de ser, mas ele não é um alimento super industrializado, né? Ele é um alimento, você vê que ele é um alimento que é menos prejudicial do que a carne, né? Então, achei bastante interessante. Bom, é isso. Vamos colocar esses conhecimentos na prática. Eu estou te esperando. saudabilize.com.br